Aos sábados, 7, 9 da manhã. Gentes da gente. Histórias de vida. No Gentes da Gente conhecemos a história de um homem feito de esforço, superação e paixão pela vida. Nascido em Alegrete, em 1969, de origens humildes, aprendeu a ler antes mesmo de entrar na escola. Cresceu em Porto Alegre, entre livros emprestados e sonhos construídos com trabalho e curiosidade. A música foi a sua primeira paixão. Começou aos 14 anos, tocou em bailes e restaurantes, chegou a gravar em Lisboa e por pouco não conseguiu esse caminho. Mas a vida levou-o até à engenharia eletrotécnica, profissão que o transformou no empreendedor determinado, fundador da sua própria empresa. Quando a crise económica abalou o seu negócio, arregaçou as mangas, calçou as botas e foi ele próprio para o terreno, provando que o verdadeiro engenheiro é o que constrói, mesmo na adversidade. Aos 36 anos, uma bicicleta mudaria novamente o rumo da sua vida. Começou por necessidade e transformou-se numa paixão sem limites. Nas maratonas de BTT, ao lendário Madrid-Lisboa, 800 km de esforço e emoção que completou com espírito de equipa, amizade e fé nos sonhos. Hoje continua a pedalar entre desafios, trabalho e solidariedade, mostrando que viver é nunca desistir e que o sonho, quando partilhado, é ainda mais forte. Um homem de causas, um homem que acredita que não há montanha demasiado alta, nem meta demasiado distante. Hoje, a história de vida de João Paulo Feiteira. Nós estamos hoje em Porto Alegre para conhecer mais uma história de vida. Ora, o nosso convidado desta semana, e vamos começar precisamente por estas ações solidárias que têm surgido na sua vida. Isto tudo começou porque em 2006 decidiu mudar um pouco o rumo da sua vida, porque pesava só 100 quilos, fumava e era sedentário. Foi um bocado assim. Começou a andar e a pedalar na sua bicicleta. Conte-nos como é que foi esse momento na sua vida em que algo tinha que mudar. É verdade, César. Portanto, eu nessa altura levava uma vida muito sedentária e tinha aumentado bastante de peso. E, para além disso, fumava, o que também não é, não nos beneficia nada a nossa saúde. Mas, apesar de tudo, eu nunca tive grandes problemas de saúde, mas comecei-me a sentir mal sempre que no trabalho eu tinha que caminhar, e o meu trabalho passava-se bastante no campo também, e cansava-me muito, e um dia resolvi saí do trabalho. Eu trabalhava em Ponte Soura na altura, saí do trabalho e pensei, olha, vou comprar uma bicicleta e eu tenho que começar a mexer, porque eu quando digo 100 quilos já era um bocadinho mais. Já era um bocadinho mais. E então fui a uma loja de bicicletas, comprei uma bicicleta. E depois, lembro-me, nesse primeiro fim de semana, montei aquilo tudo e fui dar uma volta aqui em Porto Alegre. Era uma bicicleta de BTT, portanto sei que me meti ali no estradão da Praça de Touros e pronto, aquilo também, como era sempre a direito, até não custou muito, mas depois regressar para casa custou um bocadinho mais, porque já apanhava um bocado de subida, mas fiquei espantado quando vi que, desde miúdo que não andava de bicicleta, e fiquei um pouco
espantado quando vi que naquela primeira vez fiz quase 20 km e pensei, olha, isto afinal, porque é assim, nós quando recomeçamos, neste caso, a andar de bicicleta e colocamos dispositivos que nos medem os quilómetros que estamos a fazer, acho que ficamos todos um bocado surpreendidos. Sim. Porque, pronto, o nosso termo de comparação, digamos assim, é o andar a pé relativamente agora ao andar de bicicleta e, portanto, claro que andar de bicicleta é bastante mais rápido. Pronto, olha, é assim, desde esse dia comecei, nesse primeiro dia fiz quase 20 km. E depois como é que foi quando chegou a casa? Vinha contente, vinha exausto, claro, mas surpreendido. Como é que depois avaliou esse primeiro dia? Vou continuar outra vez? Se calhar vou comprar outro tipo de bicicleta? Não, sabe que isto depois, pronto, acaba por ser ali um misto de sensações, porque fisicamente, pronto, eu cheguei em casa completamente de rastos, né? E pronto, e já deitava a bicicleta pelos olhos. Mas por outro lado, psicologicamente, sentia muito mais aliviado, sentia que tinha, pronto, superado ao fim e ao cabo aquilo que eu estava a pensar e que afinal também não tinha custado assim tanto quanto isso. Portanto, é este misto entre a dor física, digamos assim, mas o prazer psicológico de ter conseguido fazer alguma coisa que eu não estava à espera, sinceramente. E depois, pronto, depois a partir daí comecei a andar, essencialmente aos fins de semana, durante a semana não, nem tanto, mas comecei a andar e comecei a tentar, pronto, se desta vez cheguei aqui, agora para a próxima vez já tenho que ir até ao Senhor dos Aflitos e depois se calhar já tenho que ir até ao Pisão e depois se calhar comecei a ir para a Serra e comecei sempre a aumentar o grau de dificuldade e como ia conseguindo sempre superar aquilo a que me propunha, pronto, isso dava-me ainda mais um incentivo. Isto agora é uma piada. Tu e depois ali a meio não parava para fumar um cigarro? É verdade, por acaso você acertou. Sim, eu nas primeiras vezes, quando comecei a andar, eu levava uma mochila com água e levava lá sempre o maço de tabaco e o isqueiro. Meu Deus. E é verdade, muitas vezes eu a meio parava numa sombra a fumar um cigarrinho, é verdade. Mas pronto, depois fui deixando gradualmente, não deixei de fumar de um dia para o outro, fui deixando gradualmente e pronto, e depois à medida que nós vamos progredindo na atividade e vamos também deixando, pronto, aquilo que nos estava ao fim e ao cabo a fazer mal, nós começamos a ver os resultados a aparecerem, pronto, e isso dá-nos um ânimo e dá-nos mais alento para aquele objetivo que eu tinha, que era deixar de fumar, claro, e perder peso. E aconteceu, não é? Exatamente. E aconteceu. Exatamente. Ora, 2006, a gravação que está a acontecer é em 2025, já passaram 19 anos. Nestes anos e até nessas primeiras trajetórias nas duas rodas, começou a conhecer mais pessoas que o acompanharam, criaram algum grupo também de ciclistas? Sim, é verdade. Na altura ainda não havia, pronto, as redes sociais, ou pelo menos com a divulgação que há hoje, mas as pessoas, pronto, pelo menos todas aquelas que me conheciam acabaram ao fim e ao cabo por acompanhar também a minha transformação e muitas delas estavam na mesma situação que eu e isso serviu também para, pronto, muitos amigos meus, à custa de verem aquilo que eu estava a fazer, acabaram por fazer a mesma coisa e acabaram também por comprar bicicletas e começar a andar. E então, pronto, deixei de andar sozinho, comecei a andar mais vezes acompanhado e pronto, e depois, pronto, uns anos mais tarde, com a explosão das redes sociais e a divulgação que isso nos permite fazer, e eu, pronto, sempre dei muito realce nas minhas páginas, nas redes sociais, a esta atividade das bicicletas, e acabei por, eu tenho a noção que acabei por influenciar positivamente muitas pessoas, claro, para as trazer também para estas atividades. Depois, entretanto, foi-se aperfeiçoando também nos seus dias, nas vossas pedaladas. Já investiu muito dinheiro? Sim, pronto, isto é um desporto que não fica barato. No entanto, pronto, aquilo que nós acabamos por fazer é irmos, pronto, eu, por exemplo, a primeira bicicleta que comprei custou-me 250 € e já achei cara.
se calhar ao fim de 6 meses ou 1 ano eu estava a trocar por uma bicicleta de 1000 euros e assim sucessivamente, mas depois como ia trocando, pronto, também já o investimento não era tão grande, porque ia trocando pela que tinha. Mas sim, gasta-se algum dinheiro, mas é aquilo que eu costumo dizer, é assim, o dinheiro serve para se gastar, claro. E é preferível gastar-se neste tipo de coisas do que a beber copos na tasca ao final do dia. Ou gastar dinheiro no tabaco. Exatamente. É curioso, e já vamos falar aí dessas ações solidárias, cada vez o João Paulo Feiteira cada vez foi querendo mais e metendo esses desafios de maior distância. Vocês fazem muitos quilómetros. Sim, como estava a dizer, pronto, isto depois acaba por ser uma bola de neve, porque nós começamos a querer fazer sempre mais e depois quanto mais fazemos, melhor nos sentimos também, menos esforço fazemos, mais bem preparados estamos e portanto, e houve uma coisa que eu sempre gostei muito, que foi tentar superar os meus limites e gostava, foi uma coisa que sempre me deu imenso prazer, foi pegar na bicicleta e ir o mais longe possível. Ainda que por vezes tivesse que dormir fora, e eu comecei a fazer algumas travessias em que levava a bicicleta com uma tenda e fazia, por exemplo, 250 km num dia, passava a noite pronto, no destino para onde me dirigia e voltava no dia seguinte ou passado 2 dias. E isto contrariamente às voltas circulares, permite-nos ir mais longe, ir para lá dos horizontes, e isto foi uma coisa que sempre me fascinou e que eu nunca pensei que conseguisse fazer, e quando comecei a ver que conseguia fazer 200, 250, 300 km seguidos com relativa facilidade, pronto, mais entusiasmo ainda dá a fazer isso. E então eu comecei a tentar sempre, pronto, fazer cada vez distâncias maiores e ir a algumas provas, pronto, das mais difíceis que havia na altura em Portugal. E, pronto, havia algumas ultramaratonas na zona do Baixo Alentejo e Algarve extremamente difíceis, portanto havia uma que era muito conhecida, que era o Serpa 160, que eram 160 km de BTT, e depois dentro do mesmo troféu havia outra que era o EOX 240, que eram 240 km, que basicamente começávamos em Espanha e terminávamos na Praia do Carvalhal, no Atlântico. Sim. Portanto, ou seja, atravessávamos o país. Isto normalmente era sempre por volta do dia 20, 21 de junho, para apanhar mais horas de luz. Eu quero dizer que atravessávamos o Alentejo, chegámos a atravessar o Alentejo com 48 graus, o que não era pera doce, não era fácil. A primeira vez que tentei não consegui, tive que desistir ao fim de 180 km porque estava a ficar desidratado. Voltei no ano seguinte, consegui, e depois voltei mais 2 vezes e consegui, daí para a frente consegui sempre. Mas pronto, é que eu digo, fui sempre tentando fazer coisas mais difíceis, tentando sempre superar aquilo que já tinha feito. Claro. E o João Paulo Feiteira foi o primeiro português a chegar ao fim, a completar uma das provas mais exigentes de Espanha. Sim, depois, entretanto, nessa altura eu ouvi falar que havia uma prova na Cantábria, no norte de Espanha, que estava catalogada como uma das provas mais difíceis da Europa, a nível de BTT. E inscrevi-me, aquilo, as inscrições eram para aí com 6 meses de antecedência, e pronto, e depois pensei, olha, agora tenho 6 meses para me preparar para isto. E pronto, e o que é certo é que fui, sei que nesse ano estavam mais 5 portugueses inscritos. A prova, pronto, tem subidas gigantescas, são 160 km de BTT, parte da prova é passada de noite. De noite, porque nós saíamos às 8 da manhã e tínhamos até à meia-noite para completar, era o tempo limite que tínhamos. E eu consegui completar a prova nesse primeiro ano e cheguei, eram 11 da noite, portanto fiquei ali com 1 hora de margem. Sim. E pronto, e os outros portugueses nesse ano não conseguiram e desistiram. Houve muitas desistências, por isso pronto, eu terei sido o primeiro português a completar essa prova, que é o Los 10.000 del Soplau.
E daí para a frente, como consegui fazer aquilo, quase que prometi a mim próprio que, enquanto conseguisse, que voltava todos os anos. E assim foi? E assim tem sido. Portanto, já fiz aquela prova 9 vezes. E com uma coisa engraçada é que depois, a partir daí, começaram a ir montes de amigos meus comigo. Portanto, hoje há muitos portugueses a ir fazer aquela prova. Não digo que também tenha sido eu que os influenciei todos, mas uma grande parte seguramente que fui. Então, e é mais giro pedalar à noite? É diferente? É mais perigoso? É diferente. A grande diferença não está no perigo, nem está no aspecto físico, está no aspecto psicológico. Porque nós, quando estamos 10, 12, 13, 14, 15 horas a pedalar em esforço, o nosso cérebro é que controla tudo. Portanto, a força pode nos faltar nas pernas, mas se o cérebro disser temos que ir, a gente tem que ir, nem que seja de rastros. Mas muitas vezes o nosso cérebro também se defende e começa a arranjar 1001 desculpas para encostarmos e para desistirmos e para irmos para o conforto. E isto durante a noite o nosso cérebro pensa de uma forma completamente diferente. Portanto, é muito mais exigente psicologicamente pedalar durante a noite do que durante o dia. Além de trabalhar a mente, há também a outra preparação física. O que é que normalmente acontece com essas preparações para este tipo de provas desportivas? Sim, a preparação física é fundamental, exige tempo, exige dedicação, exige esforço, porque basicamente nós, para nos prepararmos para uma prova deste género, nós temos de treinar todos os dias. E nós trabalhamos, nós temos as nossas famílias, temos os nossos trabalhos e temos o inverno e muitas vezes temos que sair para a rua a chover para ir treinar e não é fácil sair. No fim de lá estarmos, pronto, a coisa até já se leva mais ou menos. Agora nós sairmos à rua a chover para ir treinar, não é fácil. Portanto, isto requer um esforço grande e muito empenho naquilo que se está a fazer. A parte psicológica é assim, há uma parte importante que eu acho que já nasce com a pessoa. Portanto, acho que há pessoas que nunca atiram a toalha ao chão, mas isto não tem só a ver com o desporto, tem a ver com tudo nas nossas vidas. O João Paulo Feiteira também é uma pessoa que nunca deita a toalha ao chão? Sempre assim foi? Não gosto. Às vezes temos que deitar. Portanto, quando a gente também vê que nos estamos a prejudicar, que estamos a prejudicar a nossa saúde, pronto, também não podemos ser teimosos. Portanto, uma coisa é nós sermos resilientes, é sermos fortes psicologicamente, é sermos determinados, é querermos superar-nos. Outra coisa é sermos teimosos. E isso é diferente. Nós teimosos não podemos ser. Nós se virmos que nos estamos a prejudicar, nós não podemos pôr a nossa integridade física em risco por uma teimosia. Isso não. Agora pronto, essa parte psicológica também se treina. E como é que se treina? É através do treino, aliando ao treino físico, metendo, por exemplo, treinos à chuva, treinos ao frio, treinos durante a noite, muitos quilómetros, muitas horas em cima do selim, e pronto, e é este desgaste psicológico que nos vai fazendo crescer também a esse nível. Já caiu assim muitas vezes? Não, é assim, o ciclismo que eu faço, eu não corro por resultados, portanto eu não vou a prova nenhuma a tentar chegar à frente de A, B ou C. O meu objetivo sempre é chegar ao final. Pronto, já alguma vez te desequilibrou e caiu? Já caí, é verdade, mas eu por norma não sou uma pessoa de arriscar, por exemplo, nas descidas. Eu perco imenso tempo nas descidas, eu recupero bastante a subir, mas nas descidas eu perco bastante tempo em relação àquelas pessoas que andam mais ou menos, que estão mais ou menos ao meu nível, porque por opção minha, porque não quero
quero arriscar, porque claro. assim não, a minha vida não é esta. Estima a sua vidinha, não é? Exatamente. Mas sim, já tive algumas quedas. Curiosamente, as quedas que tenho tido têm sido sempre em pelotões que há outros que me atiram ao chão. Isso é muito aborrecido quando acontece, não? É um bocado chato. Quer relatar algum episódio em que tenha acontecido? Aconteceu-me uma vez, há 2 anos, eu fui fazer uma clássica que é nos Lagos de Covadonga, que é em Espanha também, que é uma das subidas míticas da Volta à Espanha, e aquilo basicamente seriam ali 130 ou 140 quilómetros, em que havia 100 quilómetros, que era a descer e a direito, e depois tinha a subida final, que tem quase 30 quilómetros lá acima aos Lagos de Covadonga. E eu logo nos quilómetros iniciais, aquilo eram mais de 1000 participantes, e nos quilómetros iniciais eram a descer, aquilo vinha ainda tudo junto, e há umas travagens à nossa frente, eu travo também, quem vinha atrás de mim não conseguiu travar, bateu-me, derrubou-me, íamos a 40 e tal quilómetros por hora, pronto, fui ali um bocado de rastros pelo Alcatrão, os joelhos um bocadinho maltratados, a bicicleta também um bocadinho maltratada, pronto, não deu para continuar. Portanto, essa foi uma das situações em que eu, entre aspas, atirei a toalha ao chão, porque acho que não fazia sentido continuar, porque eu estava com muitas dores nos joelhos. Felizmente aquilo não foi nada, mas podia ser, e pronto, e podia ir agravar a situação. E normalmente quantos quilómetros atinges por hora? Também fazem essas medições na bicicleta? Sim, isso é medido. Pronto, numa descida pode-se atingir os 100 km por hora, mas eu normalmente quando chego aos 70 começo a travar. Estima a vidinha, já percebi. Exatamente. Não corre só sozinho, também já teve situações em que fez dupla. Sim. Em 2019 havia uma prova também que também estava catalogada como uma das mais difíceis do mundo, que entretanto já do mundo, que era o Madrid-Lisboa, em que era também começava-se em Madrid e terminava-se em Lisboa, sempre non-stop. Portanto, aquilo era dividido em 10 etapas e depois podia-se ir em equipas de 4 elementos, equipas de 2 ou a solo. Eu optei por ir numa equipa de 2, o que quer dizer que eu fazia a primeira etapa, o meu colega fazia a segunda, eu fazia a terceira, o meu colega fazia a quarta e por aí fora. E pronto, e resolvemos experimentar. E pronto, e foi nós conseguimos fazer, mas foi muito sofrida, porque aquilo era em setembro. Nós habitualmente nos outros anos aquilo estava sempre imenso calor, apanhavam-se temperaturas de 40 graus, e então nós, pronto, preparámos aquela prova para apanharmos muito calor. O que aconteceu, aquilo era feito em 2 dias e meio, o que aconteceu foi que nesse fim de semana da prova veio uma tempestade qualquer e aquilo foi sempre a chover, as temperaturas caíram imenso e pronto, e aquilo foi feito sempre a chover, de noite, no meio do mato, a chover, com muito frio, e então pronto, aquilo foi de uma dificuldade incrível, mas pronto, conseguimos chegar ao fim com um espírito de entreajuda entre os dois muito grande, porque aquilo basicamente, portanto, vamos supor, eu fiz a primeira etapa, comecei em Madrid e fazia a primeira etapa que teria à volta de 100 km. O meu colega ia ter ao sítio onde ia pegar, não é? E depois eu saía aí, mas tinha que ir para o final da segunda etapa para começar novamente. Ou seja, nós nunca dormíamos, porque ou estávamos a pedalar ou estávamos em viagem numa caravana para ir render o colega. Portanto, isso é muito cansativo. Eu quando não durmo, fica rabugento como eu. O meu psicológico vai-se completamente abaixo. Então, e 100 km a pedalar nessa trajetória, normalmente quantas horas é que gasta? Normalmente entre 5 e 6 horas. 5, 6 horas. Sim, incrível. E gosta de colocar também essas suas provas nas redes sociais, a reação dos seguidores, dos amigos, de quem olha as suas publicações, também lhe dá estímulo? Sabe, eu quando comecei a escrever as coisas nas redes sociais e no Facebook,
as redes sociais ainda nem sequer não estavam muito disseminadas, portanto não era o que é hoje. E eu, quando comecei a escrever, aquilo até era mais no intuito de eu ficar ali com as coisas guardadas. Aquilo era prático, porque depois no ano a seguir até aparecia as memórias e aquilo fazia-me recordar. E então pronto, eu cada vez que terminava uma prova acabava por escrever um relato, mas aquilo era mais contado a mim mesmo. Era um bocado essa a ideia. Mas entretanto as redes sociais começaram a ter uma abrangência muito maior e houve pessoas, muita gente que me começou a seguir e que gostavam muito de ler aquilo que eu escrevia. Eles diziam que acabavam por se sentir como se estivessem lá também e de facto isso, não vou esconder que isso também, me deixou um bocadinho vaidoso e também deu um bocado de aso a que eu fosse escrevendo sempre, também cada vez mais, né? Claro. Então agora vamos fazer o primeiro intervalo e logo a seguir vamos conhecer, é também uma das razões da presença do programa hoje aqui em sua casa, dessas ações solidárias e essas causas humanas. Vamos fazer então este primeiro intervalo e já voltamos. Entre o nascer do sol no dia das muralhas de Elvas, guardiãs da fronteira, a força do povo, a vida inteira, gentes da gente, orgulho que se ouve. E já cá estamos com o nosso programa Gentes da Gente, histórias de vida. Desde 2012 que andamos a trabalhar para a memória futura. Queremos, com este nosso trabalho, descobrir as várias histórias dos naturais e habitantes do Alto Alentejo nos séculos XX e 21. Hoje estamos em Porto Alegre com João Paulo Feiteira, que nos minutos iniciais destacou essa descoberta por este desporto, o ciclismo, e já escutamos aqui várias trajetórias, realidades onde algo teve que mudar na sua vida. Mas, João Paulo Feiteira, outra situação foi as ações solidárias. Por exemplo, também esteve, agora há bem pouco tempo, com umas ações de apoio à Liga Portuguesa contra o Cancro, percorreram o país. Como é que surgiu esta ideia de ajudar quem realmente também precisa daquele apoio? Sim, isso acabou por ser um pouco juntar o útil ao agradável. Porque, como já disse anteriormente, eu sempre gostei muito de fazer ciclismo de longas distâncias e principalmente travessias, e havia uma coisa que eu já andava há uns anos para fazer, que era percorrer a Estrada Nacional 2 desde Chaves até Faro. E entretanto houve uns amigos meus que já tinham feito uma ação solidária para ajudar a Liga Portuguesa contra o Cancro, mas que não estavam a conseguir dar continuidade, e falaram comigo e eu fui ter com a Liga e propus-lhe nós irmos percorrer a Estrada Nacional 2 e ao longo dos dias irmos divulgando, ao fim e ao cabo, o trabalho que a Liga faz em prol do doente oncológico, e divulgando também as coordenadas bancárias da Liga para que as pessoas pudessem contribuir. E a nossa ideia até era, como aquilo tinha 700 e tal quilómetros, era que cada pessoa contribuísse com €1, que faz de conta que estava a comprar 1 quilómetro, e era uma forma de nos motivar e de nós sentirmos também que estávamos ali a fazer alguma coisa de útil. E a Liga, aqui o Grupo de Apoio de Porto Alegre viu com bons olhos a iniciativa e fomos fazer isso, e foi um sucesso. Portanto, nós todos os dias, através das redes sociais, íamos fazendo diretos, íamos partilhando os quilómetros que já tínhamos feito, e íamos pedindo às pessoas para fazerem donativos para a Liga.
e correu tudo muito bem e acho que a Liga também ficou bastante satisfeita e foi uma forma que nós tivemos de também ajudar os outros, dando um bocadinho de nós próprios, mas a fazer também aquilo que nos dá prazer fazer. Neste caso, isto foi em 2021, depois houve os confinamentos e por aí fora, e tivemos parados. O ano passado resolvemos fazer uma coisa assim com uma dimensão maior, que foi sair aqui de Porto Alegre e ir até ao colo do Tourmalet, em França, passando pelo Santuário de Lourdes. Estamos a falar de 1000 e tal quilómetros e pronto, e começámos a preparar as coisas com bastante mais antecedência, começámos a fazer divulgação e começámos a pedir patrocínios aqui às empresas, porque pronto, é assim, nós para além das férias que temos que tirar, dos dias de trabalho que vamos perder, estar 7 ou 8 dias fora de casa, a dormir fora, a comer, portanto implica arranjar carrinhas, combustível, pronto, tem gastos que são avultados. Então pedimos patrocínios às empresas e às entidades aqui locais, sempre com o compromisso que todo o dinheiro que sobrasse, para além daquilo que nós fôssemos gastar na empresa que estávamos a fazer, todo o dinheiro que sobrasse seria doado à Liga. E tivemos uma aceitação extraordinária que eu nunca pensei, só para ter uma ideia. Portanto, houve muitos empresários que não foi preciso nós irmos pedir, foram eles que me ligaram, dizer, eu também quero estar dentro disso, eu também quero ajudar. Isso é muito bonito, não é? Isto é muito bonito, mas também traz-nos uma responsabilidade enorme, porque estamos a falar de algum dinheiro e nós quisemos sempre transparência e publicámos as contas todas nas redes sociais para que toda a gente visse para que é que estava a contribuir. A nossa Câmara também nos ajudou e no final posso lhe dizer que conseguimos pagar o nosso custo, portanto dos combustíveis e do alojamento e das refeições. Embora a gente, as refeições, tínhamos feito uma coisa muito low cost, levámos 2 voluntárias para nos cozinharem, portanto íamos comprar a comida ao supermercado e elas cozinhavam-nos o jantar, para pouparmos algum dinheiro, e conseguimos no fim disto tudo ainda entregar à volta de 5.000 euros ao Grupo de Apoio de Porto Alegre da Liga Portuguesa contra o Cancro. Portanto foi muito bom. E pronto, é como disse atrás, portanto, o facto também de vermos que as pessoas estavam com aquela aceitação enorme trouxe-nos a responsabilidade, se calhar, de não deixar cair isto e de, tentar que este ano fizéssemos alguma coisa também. Claro que isto mexe sempre com muita coisa, as nossas vidas pessoais, nós não, somos pessoas ativas no mercado de trabalho, temos famílias, isto requer tirar dias de férias, e entretanto este ano resolvemos fazer uma coisa que implicasse menos dias. E então o que é que nós pensámos e fizemos? Nós este ano saímos de Porto Alegre e percorremos, portanto, a Liga Portuguesa contra o Cancro tem o Núcleo Regional Sul, que é onde está inserido o grupo de apoio aqui de Porto Alegre, e esse núcleo regional tem vários grupos de apoio. Tem em Porto Alegre, tem em Abrantes, tem na Golgã, em Santarém, nas Caldas, em Lisboa, em Setúbal, em Évora, Beja, Almodóvar e Faro. E aquilo que nós nos propusemos fazer foi sair de Porto Alegre e passar por todos os grupos de apoio, no fundo para lhe dar também alguma visibilidade e mostrar o trabalho que eles estão a fazer. E escute, foi extraordinário, porque é assim, nós em todos os grupos de apoio para onde chegávamos, nós vamos partilhando a nossa localização através das redes sociais, portanto eles sabem que nós estamos quase a chegar a Abrantes, e então nós quando chegávamos a Abrantes, nós tínhamos dezenas de voluntários à nossa espera, tínhamos autarcas à nossa espera,
tínhamos a comunicação social local à nossa espera e pronto, e nós com pouco tempo, porque pronto, nós, por exemplo, no primeiro dia começámos aqui e terminámos nas Caldas, portanto, pronto, chegámos a Abrantes, tivemos ali 15, 20 minutos e a gente tem que seguir viagem, porque senão faz de noite, não é? Mas foi extraordinário ver quão importante isto é para os voluntários que estão por esse país fora, que na grande maioria deles são sobreviventes da doença e que precisaram da Liga anteriormente e que num gesto altruísta e de amor também é a forma deles retribuírem aquilo que a Liga lhes deu sendo voluntários. E o ser voluntário é algo de extraordinário, que muita gente ainda não entendeu muito bem. Pois é. Mas ser voluntário é um ato de amor para os outros e há muitas pessoas que pensam e que quando ajudam a Liga o fazem para espantar alguns fantasmas, porque pensam, se eu ajudar talvez Deus ou talvez a sorte impeça que isto chegue à minha família. Mas não é por aí. Portanto, o voluntário, ele ajuda de uma forma completamente desinteressada. É um ato puro de amor. E muitas vezes estas pessoas sabem bem também ter alguma visibilidade e algum reconhecimento. E isto serviu muito para isso. Eu notei muito, quando nós chegávamos aos grupos de apoio, as pessoas que estavam à nossa espera queriam estar connosco, queriam falar connosco. Depois, como estava a comunicação social também queriam aparecer e foi muito, muito gratificante. E foi nós ainda não sabemos qual foi o pecúlio que se conseguiu arranjar para a Liga, ainda não recebemos essa informação, mas só a visibilidade que trouxe e a moralização que trouxe a essas pessoas que dia a dia estão a ajudar, acho que só por aí a aposta está mais que ganha. Vamos agora fazer outro intervalo. Nas ruas de Porto Alegre ecoam memórias. Tecelãs, operários, gentes de coragem, gentes da gente, histórias de vida. O Gentes da Gente tem o patrocínio de Fábrica de Óculos de Porto Alegre, campanha segundo par branco ou de sol, com oferta de armação Ray-Ban, na compra de lentes progressivas com antirreflexo. Olá, eu sou o Costa, chefe de cozinha do Hotel Convento de Alter, e convido-vos na semana de 4 a 9 de novembro a vir experimentar a nossa francesinha. Obrigado. Rádio Porto Alegre. Sabia que há um programa na Rádio Porto Alegre onde as casas ganham voz e alma? No Casas com Alma falamos de arquitetura, mercado imobiliário, crédito à habitação e soluções para valorizar o seu lar com os melhores especialistas da região. Quando pensamos em construir uma casa, pensamos sempre nos sonhos que ela vai acolher. As pessoas, as memórias, os dias cheios de vida. Mas antes de tudo isso, existe um documento essencial, chamado licença de construção. Posso lhe dizer que, por exemplo, em termos de números, que nós este ano, no dia 17 de setembro, já tínhamos feito a faturação do ano 2024, que já tinha sido o melhor ano de sempre em faturação, quer dizer, para estar um crescendo. Se olhar para as soluções de aquecimento central, a biomassa, que permitem aquecer toda a casa e até produzir água quente sanitária. Por norma, há sempre campanhas de transferência que suportam todos os custos. Temos que ter sempre em atenção que há uma penalização por amortização antecipada no banco de onde o cliente vem. No entanto, neste momento até está a haver, através do apoio do Governo, se as pessoas tiverem taxa variável. Casas com Alma, todos os sábados às 14 horas na Rádio Porto Alegre. Ouça todos os episódios em podcast em radioportalegre.pt. Estes são os nossos parceiros. Predimed, Imobiliária de Porto Alegre, licença AMI 22503. A sua casa mora aqui. Só Calor. Há mais de 2 décadas ao serviço da climatização e das energias renováveis. Saiba mais em socalor.pt. Casa Arquitetura Mais em Porto Alegre. Sua casa melhor ainda do que sonhou. Aprova. Intermediário de crédito. Vinculado número 0002970. Certificado pelo Banco de Portugal.
futebol em direto na Rádio Porto Alegre. Este sábado, a partir das 15 horas, relato do portalegrense o Elvas. Jogo da segunda jornada do Campeonato Distrital de Séniores. Domingo, a partir das 15 horas, relato do Elétrico Oliveira do Hospital. Jogo da 9ª jornada do Campeonato de Portugal Série C. Patrocínios: Delta Cafés, sabor a vitória. O município do Crato apoia o desporto. Crato, por tudo. Gabipor, Gabinete Contabilístico de Porto Alegre Limitada, frente ao Hospital, em Porto Alegre. Fronteira, um concelho que cresce. No mercado há mais de 30 anos, a Copy Auto oferece soluções de impressão, digitalização e softwares de apoio à gestão da sua empresa. Temperos Incópil e Flor das Hortas. Sabores tradicionais, práticos e fáceis de usar. Temperos Incópil e Flor das Hortas. Criamos o vosso sabor. Visite Ronchas e conheça o encanto de uma terra com história. Restaurante Tapada das Safras, em Alpalhão, onde a qualidade encontra a serenidade. Descubra Ponte de Sor. Deixe-se surpreender no coração de Portugal. Mais desporto na Rádio Porto Alegre. Atenção Porto Alegre, na Casa China encontra novidades a chegar todos os dias e sempre aos preços mais baixos. Casa China no Rossio e Palácio Póvoas. Prepara o regresso às aulas com o melhor material escolar, muita variedade e a preços que cabem no bolso. Casa China no Rossio, Palácio Póvoas, a funcionar todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite. Já sabes qual é o segredo mais famoso da zona industrial de Porto Alegre? Segredo nenhum, é na GNL. Eletrodomésticos, sofás, mobiliário, decoração, tudo com qualidade. É, e a preços que fazem a carteira sorrir. Da máquina de lavar ao frigorífico, encontras tudo para completar a tua casa. Então, do que é que estás à espera? Visita a GNL na Avenida Francisco Fino, Zona Industrial de Porto Alegre. Telefone 245 331 837. GNL, a sua casa completa. 2 olhares, um só preço. No Opticalia Porto Alegre, a campanha 2x1 está à sua espera. Leva 2 óculos e paga apenas 1. Válido em monofocais, progressivos ou de sol. Campanha válida até 30 de novembro, porque cuidar da sua visão nunca foi tão fácil. Só na Opticalia Porto Alegre, na Avenida da Liberdade, junto ao Rossio. Sabes aquela sensação de que podias pertencer a algo maior? Sei, mas estavas a pensar em quê? Em mim, em produtores locais, pequenas empresas, restaurantes, creches, lares. Ok, e vais começar por onde? Por ser associado a Crédito Agrícola. Associe-se a algo bom. Torne-se associado do Crédito Agrícola, descubra vantagens para si e ajude a construir um futuro melhor para a sua região. Crédito Agrícola. Estamos cá por um bem maior. Informe-se em creditagricola.pt. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000. O supermercado Mini Preço no Rossio, em Porto Alegre, agora é Auchan. A mesma gerência, a mesma confiança e qualidade e a mesma equipa de trabalho, sempre com um sorriso para o receber. Auchan, o bom, o são e o local no coração da nossa cidade. Venha conhecer as promoções e as surpresas que preparamos especialmente para si. Supermercado Auchan, na rua Dom Nuno Álvares Pereira, no Rossio, em Porto Alegre. Até quarta-feira no Auchan do Rossio, em Porto Alegre, entremeada de porco fatiada, 5,99€ o quilo. Chispe de porco da mão, 3,69€ o quilo. Bife de novilho, 13,99€ o quilo. Novilho para estufar, 10,99€ o quilo. Couve lombardo, 1,19€ o quilo. Tomate salada, 1,65€ o quilo. Alface frisada, 1,49€ o quilo. Cenoura nacional, 94 cêntimos o quilo. Rádio Porto Alegre, a mais ouvida do Alentejo. Os Gentes da Gente têm o patrocínio de Fábrica de Óculos de Porto Alegre, campanha segundo par branco ou de sol, com oferta de armação Ray-Ban, na compra de lentes progressivas com antirreflexo. Olá, eu sou o Costa, chefe de cozinha do Hotel Convento de Alter, e convido-vos na semana de 4 a 9 de novembro a vir experimentar a nossa francesinha. Obrigado. Os Gentes da Gente, os Gentes da Gente, na Rádio Porto Alegre.
E já estamos nos últimos minutos desta ainda primeira hora do nosso programa Gentes de Gente, Histórias de Vida, hoje com João Paulo Feiteira, que nasceu no dia 1 de abril de 1969. Nasceu no dia 1 de abril? Às vezes fazem este trocadilho, não fazem? Por acaso já tenho feito trocadilho, é verdade, mas é assim, eu não tenho culpa. Não, claro que não. Nasceu em Alegrete. Em Alegrete, exatamente. Nasceu em Alegrete. Em Alegrete também surgiram ali muitos músicos, graças à Filarmónica, não é? Sim. Mas o João Paulo nunca esteve na Filarmónica? Não, eu nasci em Alegrete, mas vim muito cedo para Porto Alegre. Vim muito cedo para Porto Alegre. Mas sim, Alegrete é uma terra de músicos e lembro-me, quando eu era miúdo, dizia-se que em Alegrete que se dava um pontapé numa pedra e aparecia um miúdo a tocar. É verdade, é. Mas o João Paulo Feiteira também ainda tocou, não é? Sim. Não é? Vá, conte lá. Parece que está envergonhado, não? Essa parte. Foi acordeão? Não, foi aprender? O César andou a fazer o trabalho de casa. Aprendeu acordeão também, não foi? Sim. Eu aprendi a tocar acordeão. Os meus pais eram pessoas humildes, que não tinham grandes posses económicas e eu comecei a tocar acordeão e tive alguns anos da minha infância, adolescência, digamos assim, que o fiz de uma forma profissional. Eu fazia festas, fazia bailes, fazia casamentos, fazia passagens de ano e isso dava-me também ali algum conforto financeiro para poder fazer outras coisas. E conseguia dar conta do recado nas suas atuações? Sim, eu safava-me bem. De forma profissional? Sim, eu tinha algum jeito, esse jeito vinha de trabalhar. Aquilo não... Só com trabalho é que a gente chega lá, não é? É um instrumento, aliás, como quase todos os instrumentos, aquilo não basta gostar-se, não basta perder uns minutos com aquilo, portanto aquilo tem que ser horas e horas e horas. O João Paulo Feiteira mencionou e o César andou a fazer o seu trabalho de casa, pois é, e agora vamos também escutar aqui um momento no passado em que o nosso convidado também tocava no acordeão. Rádio Porto Alegre. A sua companhia. Todos os dias. A todas as horas. A música que toca o coração. A informação que importa. O desporto que emociona. A cultura que enriquece. Rádio Porto Alegre. 36 anos ao serviço da região. 36 anos a contar consigo. Com o Café da Sorte da Delta pode ganhar prémios todos os dias. E ainda um automóvel. Só tem de fazer download. Estamos para continuar com o nosso programa Gentes de Gente, Histórias de Vida, e continuamos com a nossa missão, que é precisamente dar valor às pessoas que andam por aqui neste Alto Alentejo nos séculos XX e XXI. Na hora anterior estivemos a conhecer um pouco mais do nosso convidado, João Paulo Feiteira, ele que nasceu no dia 1 de abril de 1969 em Alegrete, mas bem cedo veio para Porto Alegre. Estivemos aí a descobrir esse lado, essa veia musical, onde profissionalmente também sempre levou a sério este trabalho em torno da música.
Escutamos as várias histórias sobre as duas rodas. Aos 36 anos descobriu na bicicleta uma paixão transformadora que o levou assim a superar limites físicos e mentais e a mudar completamente a sua forma de ver a sua vida. E agora nesta hora vamos falar para já da sua atividade profissional. O João Feiteira ingressou os seus estudos, o seu lado académico, em Coimbra e ingressou em Engenharia Eletrotécnica na Universidade de Coimbra. Porquê esta área? Sim, eu desde miúdo eu gostava de ter ido para a medicina. Talvez por influência dos meus pais, não sei muito bem, mas pronto, era aquilo que eu gostava. É assim, eu sempre fui bom aluno, mas não era um aluno prodigioso e, portanto, as minhas notas não permitiram concorrer sequer a medicina. E então optei por concorrer em engenharia eletrotécnica porque, pronto, na altura era o que havia mais procura no mercado de trabalho, era dos cursos que tinha mais saídas profissionais, e foi isso que me levou a concorrer para a engenharia eletrotécnica. Entrei para a Universidade de Coimbra, tive algumas dificuldades no início, porque... Por exemplo? Porque, olha, essencialmente porque nós hoje não sentimos tanto isso, mas... Naqueles tempos, nós no interior não tínhamos professores, portanto, havia muitas disciplinas. Não tinham professores? Que não havia professores, nós estávamos meses sem ter aulas de determinadas disciplinas e depois, pronto, acabavam por ser colocados pessoas que, pronto, enfim, que não tinham propriamente uma formação extraordinária para aquilo que estavam a fazer. Pronto, eram muito esforçados e faziam o seu melhor, mas pronto, isso se calhar não chegava. E eu, quando cheguei a Coimbra, comecei a ver que, de facto, os meus colegas de curso que vinham... Mais bem preparados, não? Da parte litoral, estavam muito mais bem preparados do que aqueles que foram de Porto Alegre, de Elvas, de Campo Maior, do Algarve. E a meu ver tem muito a ver com isso, então eu tive algumas dificuldades na parte das matemáticas e não só, e pronto, e comecei a ver que de facto fazer o curso nos 5 anos se calhar era uma miragem. Mas como os meus pais também tinham, pronto, muitas dificuldades económicas e eu tenho uma irmã e estava a estudar em Coimbra também, optei por quando chegasse, portanto, disse sempre para mim mesmo, eu quando chegar ao 5º ano vou trabalhar e vou completar o curso como trabalhador estudante. E de facto assim o fiz, embora os meus pais não quisessem na altura, queriam continuar a pagar-me os estudos à mesma, e com alguns sacrifícios, é verdade, mas eles pensavam que se eu começasse a trabalhar que nunca mais ia acabar dedicar-me aos estudos. Mas não, é assim, de facto na altura, pronto, havia muita facilidade em arranjar emprego, com a formação que eu já tinha também, e vim aqui para Porto Alegre, para a escola, para o CIP, para a escola da GNR. Que foi dar aulas? Fui dar aulas de matemática, e ia a Coimbra só fazer... E estava preparado para ir dar aulas de matemática? Nessa altura já estava, porque já tinha tido todas as cadeiras de matemática do curso e pronto, e já tinha, apesar da formação pedagógica não a ter, nem ter a experiência de lecionar, como é evidente, mas pelo menos cientificamente sentia-me à vontade. Continuavam a precisar de professores, não é? Como sempre. Exatamente. E então pronto, os últimos 2 anos do curso acabou por ser assim, a trabalhar e a ir a Coimbra só fazer os exames e algumas aulas práticas. E conseguia dar conta do recado?
teve que conseguir, não é? Foi difícil, exigiu bastante de mim, mas pronto, olha, também era mais novo. Claro, se calhar conseguia ter outra capacidade que agora se calhar já não me imagina ter, mas pronto, lembro-me eu nas sextas-feiras, pronto, tinha pedido para me deixarem as sextas-feiras livres para conseguir ir às aulas práticas, e lembro-me nas quintas-feiras eu começava a dar aulas às 8 da manhã e a última aula terminava às 17 horas, com uma hora de almoço apenas, e depois às 17 horas era comer qualquer coisa e ir a caminho de Coimbra para no outro dia estar lá logo de manhã para as aulas práticas. Isto no inverno, a chover, as estradas também não são o que são hoje. Sim. Era complicado, pronto, exigiu alguns sacrifícios, mas pronto, acho que acabei por ficar bem comigo mesmo, porque não fazia sentido eu estar ali, pronto, os meus pais a sacrificarem-se para me pagar, entre aspas, mais 2 anos, quando, pronto, eu é que tinha falhado, que eu é que não tinha conseguido fazer aquilo no tempo que devia ter feito, não é? Pois é. E em Coimbra começou a ganhar gosto por estas matérias? Sim. Nos primeiros anos do curso, portanto, tudo era muito vago, muito teórico, e muitos de nós não víamos aplicações práticas para aquilo que andávamos ali a estudar. Mas depois, nos últimos 2 anos, pronto, as coisas mudaram completamente, e pronto, e no fundo andámos 3 anos a arranjar ferramentas para depois poder trabalhar aquilo que era essencial para a nossa atividade na parte da eletricidade, e pronto, e foi uma paixão que eu adquiri assim um bocado ao acaso, porque assim tanto podia ter entrado em engenharia eletrotécnica como poderia ter entrado noutro curso diferente, e pronto, e calhou assim, e ganhei uma paixão enorme por esta atividade, e pronto, e ainda hoje é nisto que eu trabalho. E tem uma empresa, é empresário também nesta área? Sim, é verdade. Eu depois, quando terminei o curso, fui trabalhar para uma empresa de instalações elétricas que tinha a sede em Sintra, mas que tinha uma delegação no Alentejo. Fui trabalhar para lá. Ao fim de 6 meses, pronto, eles promoveram-me e fiquei como responsável de toda a delegação Alentejo. Era muito trabalho, era muitas horas ao volante, a ir a reuniões, porque nós trabalhávamos essencialmente para a EDP e tínhamos que ir a reuniões a Évora, a Beja, a Porto Alegre, e pronto, e andava sempre a correr de um lado para o outro. E depois, em 2010, pronto, achei que já bastava, e despedi-me da empresa onde estava e montei a minha própria empresa. E o que é que a sua empresa atualmente faz de serviços, para termos uma percepção? Sim, a minha empresa faz todo o tipo de instalações elétricas, portanto trabalhamos para clientes particulares, trabalhamos para autarquias, portanto fazemos um pouco de tudo, desde a montagem de carregadores para carros elétricos até a iluminação pública, toda a rede de baixa tensão, postos de transformação, média tensão também, portanto acabamos por fazer um bocadinho de tudo. E isto também, nesta sua área, também vai evoluindo? Há sempre novidades? Sim, é verdade, há novidades, e pronto, há coisas para as quais que foram aparecendo que nós não tivemos formação, portanto isto implica, pronto, estar em contacto permanente com a formação, frequentarmos formações para estarmos atualizados, para podermos, pronto, dar resposta, olha, nomeadamente agora à questão dos carregadores dos carros elétricos, a nível da indústria, variadores de velocidade, é tudo coisas que foram surgindo entretanto, que nós temos que nos ir atualizando, portanto isto nunca para, mas é como digo, quando nós gostamos daquilo que estamos a fazer, quer dizer, isto trabalhar não custa nada. Claro, e falou aí nestes automóveis, o futuro passa também pelos elétricos, ou ainda não estamos preparados? Não, acho que estamos preparados, e acho que nem é o futuro, acho que é mesmo o presente. Acho que o carro elétrico não há volta a dar, veio para ficar, e
E pronto, quer dizer, neste momento há algumas dificuldades porque as casas que nós temos, e principalmente quando são habitações coletivas de condomínios, os serviços comuns não estão preparados para ter carregadores elétricos nas garagens e isso implica grandes investimentos muitas vezes. Mas atualmente todas as casas que estão a fazer já prevêem essas situações e as instalações já ficam certificadas para as potências que são necessárias para os carregadores dos carros elétricos e acho que é uma situação que não é o futuro, acho que é o presente e cada vez mais vai ser, porque nós não podíamos continuar a depender de meia dúzia de países que têm petróleo. Mas às vezes acontecem aqueles acidentes inesperados, os automóveis começam a arder. Sim, os automóveis ardem todos. O que acontece é que se arder um automóvel de combustão não é notícia. O que é notícia hoje é quando arde um carro elétrico. E isso dá a impressão que ardem muito mais carros elétricos do que carros com motores de combustão. E isso não é verdade. Não é verdade de todo. Até porque todos os carros são elétricos. A comunicação social é que exagera? Um bocadinho. Porque as pessoas também procuram isso, procuram o sensacionalismo da notícia e muitas vezes a comunicação social, que muitas vezes também já está vinculada às redes sociais e propaga muitas vezes notícias quando, a notícia não é se o carro é elétrico ou não, a notícia é que está um carro a arder e é se alguém se aleijou e as causas porque ardeu. Se for um carro elétrico, é muito mais apelativo quem está a apresentar a notícia ou quem está a contar dizer que é um carro elétrico, mas isso é falacioso, a meu ver. Não tem nenhuma bicicleta elétrica? Ainda não, mas se calhar daqui por uns anos tenho que começar a pensar nisso. Pois é. Gostou de ser professora? É assim, não gostei. Não gostei. Porquê? Eram as matérias, eram os alunos, era... Não, acho que é mesmo uma questão de perfil que eu não tenho. Eu acho que a partir do momento em que fui professora comecei a valorizar muito mais a profissão de professora. E acho que há muitas pessoas que criticam os professores e que os julgam e que se calhar deviam dar aulas nem que fosse uma semana. Para ver como é que elas mordem, não é? Não é fácil. É preciso gostar muito e é preciso ter uma capacidade de uma resistência enorme, porque é um trabalho que não é nada fácil. Porque eu gosto de ensinar os outros, gosto de partilhar o meu conhecimento da mesma forma que gosto de beber do conhecimento dos outros também. Mas gosto de conversar com alguém de uma forma civilizada em que ambos ganhamos com isso. E quando me meteram numa sala de aulas com 30 miúdos com 13 e 14 anos... começou a ser frustrante eu perceber que eu estava a dar o meu melhor para ensinar alguma coisa àqueles miúdos e eles não queriam aprender nada. Eles não queriam ouvir-me, eles queriam que a aula acabasse para irem tratar das vidinhas deles lá fora. E a culpa não é dos miúdos. Certamente que a culpa é minha, que não tinha essa competência pedagógica para os motivar para que eles quisessem aprender. Mas eu tinha aquilo que tinha, fiz o meu melhor. Agora, que aquilo é duro, é muito duro, é muito duro mesmo. Pensar em ir dar aulas um dia está mesmo excluído do seu pensamento? Sim, pelo menos não. É algo que não me seduz, pronto. Assim, nunca vou dizer que não beberei desta água, como é evidente, mas pronto, é algo que não está nos meus planos. Eu faço aquilo que gosto. Eu costumo dizer, às vezes digo aos meus clientes, isto é uma chatice eu ter que cobrar dinheiro, porque
eu venho fazer os serviços, eu venho trabalhar com prazer. Opa, mas é assim, eu também tenho que comer, eu também tenho que ter dinheiro para pôr comida em cima da mesa, pronto, olha, vou ter que faturar aqui alguma coisa. E como é que é essa ligação com os seus clientes? São amigos, os meus clientes são meus amigos e pronto, e aqueles que não são passam a ser, portanto não... Eu tenho uma forma muito própria de me relacionar com os meus clientes e até com as pessoas. As pessoas muitas vezes ligam-me e têm um problema e eu quero ir ajudar a resolver esse problema e muitas vezes tenho chegado e vou à casa das pessoas e já tenho dito muitas vezes, olha, é assim, eu consigo resolver isto, mas se calhar há aqui outras empresas que estão mais vocacionadas para este tipo de serviço, que têm uma estrutura mais leve e conseguem fazer isto mais barato e com qualidade também. E há certas pessoas que já me têm dito, caramba, mas é assim, como é que você ganha dinheiro se você vem aqui e está a mandar-nos falar com a sua concorrência? Não, é assim, isto não, a nossa concorrência é a nossa principal ajuda, porque nós, se trabalharmos de uma forma correta e honesta com os nossos clientes, eles voltam e pronto, e é o que eu digo, acabam por ficar nossos amigos e pronto, e tenho N clientes que fiz trabalhos e que de vez em quando me ligam a pôr dúvidas sobre coisas que não têm nada a ver, pronto, dúvidas de aparelhos que vêm à venda, você acha que isto... Dê-me a sua opinião sobre este carregador para este carro e não sei o quê, e é claro que eu dou a minha opinião, não cobro nada por isso, é como digo, eu faço aquilo que gosto e pronto, e se calhar também uma das maiores satisfações é ver que o cliente fica satisfeito com o meu trabalho, não é? Claro. E quais é que são os problemas, os cenários que mais ocorrem na sua vida profissional no dia-a-dia? Pronto, olha, se calhar é uma das coisas que me faz gostar daquilo que faço, é que cada dia é um dia, portanto isto nunca é a mesma coisa, cada pessoa... O problema pode ser o mesmo, agora a causa do problema é que dificilmente se repete. E muitas vezes, quando as pessoas nos chamam, ou na indústria, ou até na particulares, a pessoa tem um problema. Pronto, o problema é que não tem eletricidade e precisa de eletricidade para trabalhar, ou seja, para aquilo que for. E muitas das vezes o nosso trabalho é quase um trabalho de detetive, porque assim a instalação muitas vezes são instalações já antigas, onde não há esquemáticos, não há esquemas, não há desenhos de nada. Quem fez aquilo, entretanto já lá tiveram mais N empresas a mexer e alteraram tudo. Havia lá uma pessoa que sabia muito, mas já se reformou e agora está incontactável. E pronto, e nós temos que andar ali, pronto, a correr os fiozinhos todos, a ver onde é que está o barulho. Portanto, isto acaba muitas vezes por ser quase um trabalho de detetive e raramente as coisas se repetem. Portanto, acaba por ser todos os dias uma coisa diferente. E aquele apagão que aconteceu há uns meses atrás? Pronto, esse apagão, assim, não gosto de conspirar, mas pronto, até hoje não há uma explicação oficial para o apagão. Dos conhecimentos que eu tenho, e tenho alguns porque a minha formação foi em sistemas elétricos de energia e pronto, e sei perfeitamente como funciona um sistema elétrico, e portanto a minha opinião é que aquilo era impossível acontecer. Portanto, em circunstâncias normais era impossível aquilo acontecer, mas aconteceu. E tem um motivo, e alguém sabe qual foi o motivo. Eu não vou especular, mas alguém sabe. Podem não, acho que não querem dizer, mas isso aí é outra história. Pronto, e ficamos assim, não é verdade? Muito bem. Então depois em off dá-me a sua opinião. Vamos fazer outro intervalo. Do Bar de Nizar, do Tiar e no Gavião, a gente, histórias de vida.
E acabamos agora de escutar também este momento, esta recordação, com o nosso convidado João Paulo Feiteira. Todos os dias treina? Praticamente todos os dias, portanto, digamos que 5, 6 dias por semana, pronto, às vezes pronto, lá há um dia que a gente também tem que descansar, mas sim, praticamente todos os dias, sim. São muitos colegas, companheiros que também vão treinar? Sim, eu há algum tempo formei uma associação aqui em Porto Alegre, que são os Ultras de São Mamede. E é tudo rapaziada, pronto, que faz aquilo que eu faço, que gosta de pedalar. Nem todos são daqui, portanto temos alguns de Viseu, outros de Montemor, portanto temos aí malta um bocado espalhada. Depois juntam-se? Costumamos juntar, pronto, é difícil a gente juntar-se todos porque somos bastante, somos 30 e tal, e pronto, e não é fácil conseguimos juntar-nos todos, mas vamos nos juntando, sim. E juntamos-nos quer em provas, quer muitas vezes para nos fazermos companhia durante os treinos, e pronto, isso serve até de motivação também, porque
porque é diferente nós treinarmos com alguém ao pé de nós do que irmos sozinhos. Claro. E como é que descreve quando vão na estrada e passam os automóveis, as pessoas são compreensíveis? Como é que é complicado andar na estrada? Respeitam os ciclistas? É muito complicado andar na estrada. Nós, aqui na nossa zona, estamos num paraíso, porque assim nós temos as estradas municipais, temos as estradas aqui na Serra que têm pouco movimento e pronto, onde andamos relativamente à vontade. E eu procuro fugir das nacionais e das estradas com movimento. Carros e bicicletas nunca conviveram bem e assim não vale a pena estar a dizer que a culpa que é dos automobilistas, como também não se pode dizer que a culpa que é dos ciclistas. Haverá aqui responsabilidades de parte a parte. Tenho visto também colegas meus que não sabem, pronto, que facilitam e que andam na estrada com fones nos ouvidos e que andam na estrada em vez de irem em fila, pá, que vão tudo ao molho. E portanto, e depois, pronto, as pessoas quando vão nos automóveis, pronto, não gostam, não é? Ninguém gosta, quer dizer, nós temos a nossa vida, queremos ir mais depressa e agora apanhamos aqui estes artistas vestidos de licra e vamos ter que ir aqui atrás deles, vamos passar e não sei o quê. E pronto, portanto é o que eu digo, não vale a pena a gente estar a apontar culpas a uns ou a outros, porque assim ambos fazemos parte da mesma equação e as culpas são de parte a parte. Há uma coisa que eu sei, é que o ciclista fica sempre mais mal, porque não tem guarda, não tem para-choques e pronto, e fica sempre mais mal. Apesar de tudo, aqui na nossa zona, pronto, as coisas têm-se passado com alguma tranquilidade, porque eu procuro estradas secundárias e evito a todo o custo de meter-me em estradas sem bermas e estradas com mais movimento. Mas quando saímos daqui apanhamos valentes sustos, é verdade, porque quem não anda de bicicleta não tem muita noção disto, mas é assim. Por lei, o automobilista, por lei, quando ultrapassa uma bicicleta, é obrigado a fazê-lo a 1,5 m de distância. Se calhar há metade que fazem e cumprem isso e a outra metade não. E atenção que isto é uma infração muito grave, punida com coima e com inibição de conduzir. E quem não anda de bicicleta não tem a noção do que é passar, sobretudo se for um carro pesado, e ultrapassar-nos sem nos dar essa distância, porque o efeito do ar, da deslocação do caminhão, provoca um efeito de sucção na bicicleta que a puxa precisamente para debaixo do rodado traseiro do caminhão. Portanto, não é por acaso que o legislador meteu esta distância de 1,5 m, isso não é por acaso. E custa muito que as pessoas não cumpram isso. E será que os automobilistas sabem? Pois, haverá muitos que provavelmente nem sabem, né? Mas é assim, oficialmente têm que saber, porque pronto, isto faz parte do código da estrada. Claro que pessoas, pronto, olha, como eu quando tirei a minha carta de condução, pronto, ainda não havia esta regra, né? Mas é assim, mas nós somos obrigados, se andamos na estrada, somos obrigados a saber, pronto, as alterações que houve ao código. Pronto, eu não me canso de divulgar isto para que todas as pessoas saibam, mas é como digo, eu quero, aquilo que eu gostava era que todos convivêssemos e que todos partilhássemos as estradas em segurança e tivéssemos todos um bocadinho mais de paciência e da parte dos ciclistas um bocadinho mais de cuidado também e cumprirem também a nossa parte para que nos respeitem também, como é evidente, e da parte dos automobilistas, olha, respeitar pelo menos esta questão do 1,5 m de distância quando nos ultrapassam. Pedala assim com mais força quando se lembra naquela fase em que tinha mais de 100 quilos? Sim, talvez. Não, é assim, eu sou sincero, eu quando tinha 100 quilos eu não me sentia mal, eu não é como digo, nunca tive nenhum problema de saúde.
Agora, pronto, cansava-me muito mais do que me canso agora. E agora, evidentemente, isso dá-me, e gosto de vez em quando, olha, se for às minhas redes sociais, de vez em quando, ponho lá um comparativo, eu em 2006 e eu agora, pronto. Muito bem. Um bocadinho de diferença. Vamos fazer agora o último intervalo. Aos sábados, 7 e 9 da manhã. Gentes da Gente. Últimos minutos do nosso programa Gentes da Gente, histórias de vida. E agora temos aqui um saco azul. Saco azul, sim. É um saco azul com perguntas e respostas mais rápidas. Eu vou ficar agora aqui a ver e os ouvintes a acompanhar através do nosso programa as respostas. Ou seja, o João Paulo Feiteira vai ler uma a uma e vai responder ao mesmo tempo. Boa sorte. Quando tudo parece difícil, o que eu faço é continuar a pedalar. Bem, é assim, eu acho que aquilo que me faz continuar a pedalar tem mesmo a ver com ser difícil, mas isso é verdade para as bicicletas e é verdade, ao fim e ao cabo, para tudo nas nossas vidas, porque é assim, o que é que nós valorizamos? Nós valorizamos aquilo que é fácil ou damos valor àquilo que é difícil? Aquilo que é fácil não tem sabor nenhum, não nos traz satisfação alguma, portanto, aquilo que verdadeiramente nos compensa é aquilo que é difícil. Portanto, o que é que me faz continuar a pedalar quando tudo parece difícil? É precisamente o facto de parecer difícil e de ser difícil. E eu costumo também utilizar um termo que é: a vida é uma verdadeira prova de resistência. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E acrescento outra coisa, porque é assim, nós temos muito a ideia de que em situações adversas e de dificuldade sobrevivem aqueles que são mais fortes. E isto não é verdade. Já dizia Darwin que aqueles que sobrevivem nunca são os mais fortes, são aqueles que mais facilmente se adaptam às dificuldades que surgem pela frente. É muita matéria. Bela partida, como sempre pregou. Ai, meu Deus, sim. Se tivesse de escolher o engenheiro, o músico ou o ciclista, quem fala mais alto? Pois é, sim, isto aqui é dos tais conflitos entre o coração e a razão, porque é assim, se não fosse o engenheiro, não podia haver ciclista, não é? Porque o dinheiro para as bicicletas e para estas brincadeiras tem que vir de algum lado. Portanto, eu diria que pelo coração seria o músico e o ciclista, com certeza. Músico, sim, a música sempre fez parte da minha vida, ultimamente não a executar, mas a ouvir e portanto, o coração, música e ciclista. A razão, pronto, teria que ser o engenheiro para permitir as outras duas. Vamos à próxima. Qual foi o momento da vida que mais o marcou? Isto aqui, pronto, é assim, se calhar o nascimento dos meus filhos, não é? É algo que nós nunca esquecemos, não é? Que conselho daria ao João Paulo de 20 anos? Olha, esta é fácil. O conselho que ele daria é: faz tudo exatamente igual àquilo que estás a fazer até aqui. Evidentemente que nós com 20 anos nem tudo o que fazemos está certo, mas tudo o que fazemos tem um propósito e tudo o que fazemos serve para nós crescermos e para crescermos enquanto pessoas. E muitas vezes nós, para crescermos, nós essencialmente crescemos. Isto é a minha ideia, posso estar completamente enganado, mas eu acho que nós essencialmente crescemos fruto das dificuldades que atravessamos. Porque é como digo, se tudo aquilo que é fácil não nos traz nada de novo, não nos ensina nada, não aprendemos nada com isso. Portanto, que conselho é que eu daria ao João Paulo de 20 anos? É, olha, continuar a fazer tudo igual e depois mais tarde pagas a fatura. O que significa superar-se para si. A superação é nós fazermos alguma coisa hoje que ontem pensávamos que era impossível, sem nos pormos em risco, sem pormos em risco mais ninguém, porque em última análise, quer dizer, nós só nos superamos se continuarmos cá, não é? Portanto, se nos matarmos a fazer alguma coisa não vale a pena. Portanto, o que significa superar-se é conseguir fazer algo hoje que eu ontem pensava que era impossível conseguir. O que é que a bicicleta lhe ensinou que nenhuma escola lhe ensinou?
Olha, a bicicleta, para já, a bicicleta tem uma particularidade, é que tudo na bicicleta se repete, é cíclico. E eu acho que durante as nossas vidas nós temos muitas coisas que também se vão repetindo, muitas vezes sem nós percebermos isso. E se nós tivermos esta percepção que a bicicleta nos dá, que nada é definitivo, portanto tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, em última análise nós podemos, entre aspas, emendar ou corrigir ou alterar. Acho que a bicicleta também nos ensina isso. Para além, destas questões da superação, na bicicleta será mais a nível físico, mas que, durante a nossa vida, todos nós passamos por situações em que temos que arregaçar mangas e superar-nos e fazer das tripas coração. Que sonho ainda falta cumprir? Olha, por acaso ainda não falámos nisto, é assim, outra das paixões que eu tenho é escrever, eu gosto muito de escrever. Durante a pandemia aproveitei para fazer um curso de escrita criativa e portanto estou a escrever um livro, estou a escrever um romance e portanto esse é um dos sonhos que ainda me falta cumprir e que espero conseguir que esteja pronto lá para 2026, vamos ver. Muito bem. Porque isto é muita coisa e não há tempo para tudo, mas pronto, é só custa ao primeiro. Só custa ao primeiro. E nunca se sabe também, histórias na bicicleta também podem surgir em livro. Exatamente, mas depois em off o César vai-me dar algumas dicas. Claro. Se tivesse de se descrever em 3 palavras, quais seriam? Sabe, eu não gosto muito de falar de mim, eu prefiro que sejam os outros a falar de mim e tenho alguma dificuldade em definir-me em 3 palavras. Tenho sinceramente alguma dificuldade, mas pronto, se calhar, olha, pegando aqui na questão das bicicletas, se calhar resiliente seria uma delas, determinado e amigo. Já não há mais, não é? Não. Mas está aí essa aí. Já agora. O que é que o seu coração sente depois de ter estado a contar a sua história de vida ao programa Gentes da Gente? Olha, César, é assim, eu já, há alguns anos que vou seguindo o seu trabalho e acho que o César tem feito um trabalho bastante importante neste programa. Porque assim, o César tem dado voz a muitas pessoas que, assim, eu acho que todas as pessoas, cada pessoa em si tem um valor intrínseco e o César está a dar essa possibilidade das pessoas se mostrarem a uma comunidade que é aqui a nossa região de Porto Alegre, que é uma região pequena, mas que tem gente tão interessante, com histórias de vida tão interessantes, que eu não sei quais são as audiências que vocês têm no programa, mas penso que devem ser bastante boas, porque eu tenho visto algumas histórias que de facto são apaixonantes, pessoas super interessantes com histórias de vida que muitas vezes nos fazem pensar nas nossas próprias vidas. Portanto, olha, fiquei muito satisfeito por o César me ter convidado para participar neste programa. E pronto, o resta-me agradecer-lhe e agradecer aos ouvintes também que tiveram a paciência de maturar um bocadinho. Okay. Muito agradecido também pela sua simplicidade e grandeza. Obrigado por dar mais conteúdo a esta nossa emissão do programa Gentes da Gente. Está assim concluída mais uma história, desta feita com João Paulo Feiteira. Nasceu no dia 1 de abril de 1969 e nós voltamos no próximo programa. Autoria e apresentação César Azeitona. Somos gente.